2 semanas atrás, eu perguntei: quem quer ser pobre? E até agora ninguém levantou a mão. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Mas primeiro, antes disso, eu tenho que puxar a orelha de vocês. Porque Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 3, Mateus capítulo 5, verso 3, na sua mensagem das bem-aventuranças, diz assim: feliz ou bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Você não vai para o céu se você não for pobre de espírito. Quem quer ser pobre de espírito? Quem quer ir para o céu? Então, está vendo nosso dilema? Nós vamos falar sobre prosperidade, e Deus fala mais sobre essa questão de prosperidade do que o próprio céu, porque Deus entende que na nossa situação humana, o dinheiro pode nos levar, o nosso foco no dinheiro, como nós lidamos com o dinheiro, pode terminar sendo o que nos leva para o inferno, ou nos abre espaço para Jesus nos levar para o céu. Por isso ele bate tanto nessa tecla, porque o dinheiro é talvez, eu creio que é uma das maiores, das duas forças maiores do mundo. Então Deus fala nisso porque isso é um problema, por um lado ou por outro. Então nós vamos falar de prosperidade, mas ao falarmos disso, primeiro nós vamos falar do contexto de Deus nessa questão da prosperidade. Caso contrário, nós entramos na heresia de tantas outras igrejas que pregam prosperidade de uma forma não bíblica e terminam muitas vezes desapontando os membros, prometendo aquilo que Deus não promete e não ensinando realmente como Deus ensina sobre riqueza. Mas vamos começar com essa questão da pobreza de espírito. O que é pobreza de espírito? Pobreza de espírito é o esvaziamento do seu ego, do seu eu. O grande problema do ser humano não aceitar Jesus é que ele se ama demais. Jesus disse: eu vim para salvar os doentes, não os que estão bem, que estão sãos. Enquanto uma pessoa não entende a sua necessidade da salvação, enquanto ele não entende que ele está se afogando, que ele vai morrer, que não tem como ele se salvar, ele não é candidato para a salvação de Jesus. É como se você... Quantos aqui você já esteve na água, ou no mar, ou no lago, ou no rio, ou numa piscina, e quase se afoga? Eu não ia dizer se afogou. Não, se afogou você não estava aqui, né? Quase se afoga. Que terror, né? Horrível, né? Que coisa horrível. Aí alguém jogou uma boia, alguém botou o braço, te ajudou, te pegou, jogou uma corda, jogou uma boia, jogou um colete, não foi isso? Aí você conseguiu. Agora você reclamou quando jogou? Não, você chega, até se tivesse jogado um pedacinho de pau desse tamanho, você agarrava, né? Às vezes a gente se agarra até numa canarana, tentando se salvar ali, né? Agora, se a pessoa está nadando, está numa boa ali, atravessando o lago, e você joga uma boia para ele, um colete, vai ser um insulto. Você acha que eu não sei nadar? Talvez ele até se afogue com tanta raiva, né? E você está achando que ele não consegue nadar. E assim, então, Deus diz que pobreza de espírito é justamente a base de você chegar no céu. O reino dos céus é dos pobres de espírito. Você sem pobreza de espírito, sem entender a sua pecaminosidade, a sua carência perante Deus, você não pode ter a salvação de Deus. Enquanto você acha que você tem alguma coisa para oferecer a Deus, para chegar no céu, isso é uma salvação através das obras, e você não chega desse jeito. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que ninguém chega ao céu pelas suas obras, pelos seus bons comportamentos, pela sua boa ética, pela a sua bondade.
Como também em Gálatas ele escreve que ninguém vai chegar no céu por guardar a lei. Ninguém. Ele é radical. Ninguém vai chegar. E por que ele fala? Porque é verdade. Você só pode ter a salvação de Jesus quando você entende que você precisa dele. Mas quando você entende que você precisa dele e clama a ele, diz: Deus, eu preciso de ti, eu preciso da salvação de Jesus em minha vida. Deus sempre, e ele promete sempre, vai te dar essa salvação, te dá a vida eterna, perdão dos seus pecados, te faz filho e te dá a vida eterna. Então, primeiro, dentro dos parâmetros de Deus, pobreza de espírito é uma grande riqueza, porque com a pobreza de espírito você ganha o céu, você ganha o link com o dono de todas as riquezas. Você não fica como alguns garimpeiros, eles ficam num rio tentando pegar aquelas pipitas, aquela poeirazinha de ouro que passa ali dentro daquelas tipo panela, né? Tipo, parece chapéu de chinês, de cabeça para baixo, né? Ele fica ali, rodando ali, procurando uma poeirazinha brilhosa e passa dias ali de fome, tentando achar ouro. Não, as grandes mineradoras, eles sabem que aquilo é sinal de que tem uma aveia em algum canto, eles vão procurar a aveia. Vão procurar aquele lugar onde o ouro vem em grande quantidade. Vão procurar aveia. E assim também, enquanto muitas pessoas procuram essas riquezas que nós falamos aqui, só o dinheiro, o que Deus quer que você entenda, é que você precisa entender e se ligar na veia da vida, da riqueza, da eternidade, o Senhor da eternidade, como nós cantamos nessa última música. Nós vamos falar de prosperidade. Eu estou chegando lá. Caso não desista aí, você que está online, eu não vou falar. Vou falar, nessa mensagem nós temos, vai ser 3 semanas. Eu já sei porque eu já preguei 3 vezes hoje. E não vai ser 2, vai ser 3 semanas. E hoje nós vamos começar nas condições que Deus requer para te prosperar. Deus tem condições. Mas antes de falarmos dessas condições, nós temos que falar do que é riqueza, a definição de riqueza para Deus. Porque os homens explicam riqueza apenas como uma fatia daquilo que Deus considera riqueza. Porque deixa eu fazer uma pergunta. O que é que adianta você ser podre de rico e não ter saúde? O que adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde emocional? Está deprimido. O que adianta você ter todo o dinheiro e não ter um bom nome? Todo mundo odiar você, chamar você de pilantra, isso é um ladrão, isso é um corrupto. Que adianta você ter todo o dinheiro e você não ter paz na sua vida? Como muitas pessoas em Brasília, tem muitas pessoas lá que tem muito dinheiro, inclusive, pelo que eu entendi, um pouco do seu e um pouco do meu. Mas não dormem direito à noite, sabe? Eles têm medo que durante a noite, quando acordar de manhã, assim, umas 6 horas da manhã, a Polícia Federal vai chegar estourando as portas, pá, com algemas para prendê-los. Eles não dormem direito. Que adianta você ter esse dinheiro todo e não ter paz? Que adianta você ter dinheiro e não ter ninguém que goste de você? Que adianta você ter dinheiro e ir para o inferno? Jesus, aliás, falou, diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Que adianta? Porque a eternidade é milhões de anos. Aqui nós vamos passar uns 50, 60 anos, com dinheiro talvez 30 ou 40. Então quando Deus fala de riqueza, Ele fala numa riqueza muito maior, uma riqueza abundante, do qual o dinheiro é uma fatiazinha.
Eu gosto de dinheiro. Você gosta de dinheiro? Eu não amo dinheiro, porque a Bíblia diz que amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então a gente não pode amar o dinheiro, mas eu gosto, né? Olha só, por exemplo, aqui no meu bolso, eu tenho aqui, olha aqui. Eu tenho esse róseo. Você gosta desse róseo? Você gosta desse róseo? Você gosta desse róseo? Se você não gosta do róseo, então por favor, passe para cá, passe para cá. Várias pessoas disseram não, então passe para cá o seu róseo, que eu gosto do róseo. Eu gosto do róseo, né? Porque 10 desse róseo me dá um azul, né? Agora, sim, se eu tiver que escolher, eu gosto mais do amarelo do que do róseo. E eu gosto mais do marrom do que do amarelo. Mas meu favorito é o azul. Isso que nós consideramos riqueza no mundo, na verdade é uma fatiazinha da riqueza de Deus. A riqueza de Deus é uma riqueza que faz bem. A riqueza de Deus inclui várias coisas que Ele nos ensina. Por exemplo, Provérbios capítulo 22, verso 1, diz que melhor um bom nome do que ouro e prata, do que muita riqueza. Melhor um bom nome. Que adianta você ter muito dinheiro e todo mundo odiar você, chamar você de pilantra, de malandro, de safado, de ladrão, como acontece com tantas pessoas? Que adianta você ter, olha só, Provérbios 15, 17, Provérbios 15, 17 diz que ser amado vale muito mais do que o dinheiro. Vale muito mais do que o dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas mulheres casadas nós temos? Quantas mulheres casadas? Temos mulheres casadas? Temos bastante mulheres casadas. Agora eu faço uma pergunta para você, né? Você preferia ter casado com um cara podre de rico, mas que te desprezasse, te desdenhasse, te botasse lá para baixo, ou esse cara não muito rico, né, mas que é apaixonado por você? Qual que você escolhe? O rico? Eu estou só brincando, depois todo mundo vai ficar olhando ali para ver quem foi que falou isso aí, né? Estou só brincando, ninguém falou isso não, eu que inventei, né? O amor vale muito mais. Conversei essa semana com uma pessoa que tem todo o dinheiro que ela precisa, mas ela está ficando doida. Está ficando doida porque o marido não a ama. O marido tem muitas outras mulheres. O marido joga ela lá para baixo. Ela está em depressão. Deus, quando fala de riqueza, fala de saúde emocional, de você não viver em depressão e tristeza e não querer nem viver. Deus, quando fala de riqueza, Ele fala de você ter paz, tranquilidade, você viver bem na sua família, com seus filhos, paz em volta da mesa. Salmo 128, paz com a sua esposa, com a sua família. Deus, quando fala de riqueza, fala de alegria. Você tem alegria na sua vida. Isso é uma riqueza que dinheiro não compra. Quantas e quantas pessoas ricas não têm alegria, e por isso todo dia usam cocaína e outras drogas para tentar gerar dopamina, que é a química da alegria, para tentar compensar por essa falta que existe em suas vidas. O conceito de Deus de riqueza é saúde, você ter saúde. O conceito de Deus de riqueza é você ser usado
para o propósito pelo qual Deus te criou, de você encaixar naquilo para o qual, nos planos que Ele tem para você, para os quais Ele te criou, e você encaixar nisso. Isso é riqueza. Acertar aonde Ele quer que você esteja e o que Ele quer que você faça, isso é riqueza. Isso dá uma autoestima, isso dá uma valorização incrível, um bem-estar. O conceito de Deus de riqueza é ter uma família que te ama, né? Uma família física, uma família espiritual, que dão o braço direito por você. O conceito de Deus de riqueza é você ter contentamento, e você estar feliz com aquilo que você tem. Deus quer que você tenha contentamento. Tem pessoas muito, muito ricas, tem pessoas que se gastasse 1 milhão por dia, não tem como gastar o dinheiro todos deles, mas não são contentes, sempre querem mais, mais, mais. Há uma coisa que falta na vida deles. No conceito de Deus de riqueza, contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. De fato, a piedade, ou seja, a piedade significa ter as qualidades de Jesus, de Deus na sua vida, com contentamento, é grande fonte de lucro. Você não ter contentamento com o seu ministério, com a sua parte religiosa, com a sua parte de igreja, com a sua parte espiritual, você não ter contentamento com isso, isso é pobreza, e Deus quer que você tenha riqueza nisso. Existe uma geração que está surgindo agora, um movimento entre a turma ali de 25 a 35 anos, que são igreja já era. Estão tristes com as igrejas, acham que as igrejas exploram, e são pessoas que conhecem Jesus, mas estão cansados da igreja. Recentemente eu conheci um homem aqui na cidade que me falou isso. Eu digo, o problema é que você está na igreja errada. Se a sua igreja é uma igreja que só quer o seu dinheiro, só quer explorar o povo, você está na igreja errada. Talvez você está lá por motivos errados. Talvez você está naquela igreja porque você achava que ia ganhar dinheiro. Você está com motivos errados. Mas tem igreja boa. Tem igreja boa. Apocalipse diz que algumas igrejas não são mais igrejas. Só porque tem nome não significa que são igrejas. Você tem que procurar uma que é uma igreja bíblica, e uma das marcas é uma igreja que ama, uma igreja que põe Deus em primeiro lugar, uma igreja que não explora o povo, onde os pastores não comem a carne das ovelhas. Existem. Isso é riqueza. E Deus então Ele diz, o conceito de riqueza de Deus é que você tenha, sim, que você tenha o suficiente para você viver bem. O conceito de riqueza de Deus é que você tenha muita sabedoria, discernimento nas suas decisões, capacidade de tomar boas decisões. O conceito de riqueza de Deus é você ter a vida eterna. Aí sim você achou a mina, você achou a veia de ouro. Deus quer que você tenha vida eterna. Se você não tem vida eterna no seu conceito de riqueza, você ainda não entende o que é riqueza de verdade. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, o dinheiro todo mundo, e perder a sua alma, ir para o inferno. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11, Salomão foi instaurado como o rei de Israel, e Deus uma noite disse para ele: Salomão, filho de Davi, peça qualquer coisa que eu te dou, em honra ao seu pai, peça qualquer coisa que eu te dou. Salomão podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido a morte dos seus inimigos, podia ter pedido
qualquer coisa. E ele pediu o quê? Sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento para conduzir o povo, aquela nação que era de Deus, nos caminhos corretos. E Deus disse: porque você pediu sabedoria, eu posso te dar também riqueza, vitória sobre os seus inimigos. Eu posso dar todas as outras coisas, porque com sabedoria você consegue gerenciar essas outras coisas. Sem sabedoria você não gerencia nem o seu dinheiro. Então o conceito de Deus, ao falarmos dessas condições que Deus impõe para a prosperidade, nós precisamos entender que quando Deus fala de prosperidade, Deus fala de riqueza, é o todo, não é só essas notinhas aqui, que logo a inflação come, né? Que quando saiu isso daqui valia $50, hoje vale 20, menos de 20. Aliás, quando saiu isso valia $100, logo no início, $100. Hoje vale 20. Então, com base nesse conceito de que riqueza é muito mais do que só o dinheiro é só uma fatiazinha. Nós queremos falar então sobre 8 condições que a Bíblia nos coloca como essenciais para você prosperar. 8 condições bíblicas para a prosperidade. Primeiro, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 4, um verso que nós lemos outro dia, quando falávamos de preguiça: o preguiçoso deseja e nada consegue. Provérbios, capítulo 13, verso 4. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Primeira coisa, então, a condição número 1, você tem que ser diligente e trabalhar arduamente. Diligência e trabalho árduo. Diligência e trabalho árduo. O que é diligência? Diligência significa você trabalhar, fazer o melhor, com o melhor da sua capacidade. Não é perfeccionismo. Perfeccionismo é uma doença, onde a pessoa se valoriza por uma coisa ser perfeita. Isso é uma doença. Tem que visitar um psicólogo. Isso aí é um problema. Mas é você fazer as coisas com o máximo da sua capacidade, fazer bem, fazer com cuidado e fazer persistentemente, determinativa. Trabalho árduo, veja só, em Provérbios 14, logo na página a seguir, 14, verso 23, diz assim: todo trabalho árduo traz lucro, ou traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Todo trabalho árduo traz lucro. Então Deus está dizendo aqui que uma das condições de você prosperar é que você tem que trabalhar duro, você tem que dar um duro, você tem que trabalhar muito, e você tem que ser diligente, você tem que fazer bem o seu trabalho. O que trabalha com diligência, a Bíblia diz, servirá diante de reis e não da plebe. Você vai subir em status do seu trabalho. E é importante que você faça isso constantemente. Tem pessoas que começam para mostrar produção, chegam numa empresa, mostram o seu trabalho, mas não persistem. Isso é falta de diligência, isso é negligência. Em Hebreus capítulo 6, versos 10 a 12. Hebreus 6, versos 10 a 12, Deus diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Ele não esquece do seu trabalho, se você fez por Ele, nem do seu trabalho na sua empresa, nem do seu trabalho na igreja, nem no seu trabalho, no seu ministério, nem no trabalho na sua família. Deus não se esquecerá. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Esse trabalho árduo de você criar filhos,
num mundo difícil que nós vivemos. Mas Deus diz, olha, Ele não vai esquecer de você. Você vai prosperar. Ele não se esquecerá do seu trabalho, do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele. Olha só. Ao trabalhar arduamente, isso é um amor que você demonstra por Ele, porque vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Quando você ajuda o seu irmão, a Bíblia diz que você está amando a Deus, né? Isso é um trabalho a favor do seu irmão. Mas na verdade, é como Jesus disse, tudo que você fizer, Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3, verso 23, Colossenses 3, 23, ele diz, tudo que você fizer, todo o trabalho que você fizer, faça como para o Senhor, pois Ele é, no último caso, o seu chefe, Ele é o seu chefe superior. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Vamos colocar isso no dia a dia. Você é encanador. Antigamente a gente chamava de bombeiro, agora é bombeiro quem apaga fogo. Encanador. Você vai fazer uma encanação numa casa, faça como se fosse para a casa de Jesus. É isso que ele está dizendo. Não enrole, não erre, faça direito, use os materiais devidos, né? Você é um mecânico, conserte o carro como se fosse o carro de Jesus. Você é um eletricista, faça a fiação como se fosse a casa de Jesus. É o seu ministério? Faça o seu ministério como se é o ministério do qual Jesus participa. Ele é o diretor do seu ministério. Tudo que você fizer, e você vai prosperar. Essa é a condição. Você tem que fazer como para Jesus, porque no final é Ele que vê. Uma vez, quando eu construí minha casa, o pedreiro, quando estava ajeitando o box, ele quebrou, eu acho que na hora que ele foi bater alguma coisa, ele quebrou o cano, onde estava instalado, né, o chuveiro, ele quebrou. Em vez de tirar o cano, consertar, ele pegou, meteu massa, botou a cerâmica bonitinho. No dia que eu liguei a água, vazamento direto. Você entendeu? Eu descobri, e adivinha? Eu morro, mas não contrato mais e nem indico. Aliás, eu sou a pior propaganda daquele pedreiro. Eu sou o inimigo que ele não queria ter. Eu tenho outro exemplo. Anos atrás tinha um irmão que trabalhava numa certa área. Eu não posso divulgar a área porque você pode descobrir quem é. Mas ele era da igreja, ele não é mais. E ele consertava, ele trabalhava em área de consertos. Cara, eu botava os meus aparelhos na mão dele, porque o homem era competente, fazia bem. E o que eu indiquei de clientes para ele, não está no gibi, eu indicava. Você sabe alguém que mexa com isso? O fulano. Eu era a melhor propaganda, garoto propaganda dele. Entendeu? Por quê? Porque o homem fazia bem, mas o olho dele cresceu mais do que o espírito. E ele virou ganancioso, e ele começou a enganar. Ele roubava uma peça lá da casa de um irmão, para botar lá na peça do outro, para ele ganhar o dinheiro, entendeu? Para ele ganhar dinheiro. Ele pegava às vezes uma parte do aparelho de um irmão e transportava para o outro irmão. E depois pegavam de segunda mão e colocavam aqui. E as pessoas descobriam, e o pior são as pessoas que fazem isso entre os irmãos. E esse fazia entre os irmãos. Porque ele descobriu que os irmãos, eles confiam. Um dia desse, faz um ano mais ou menos, um ano e meio, o irmão chegou e disse assim: eu estou fazendo assim, estou numa obra, e eu encontrei um irmão que era da igreja, parece que ele não é mais, parece que o cara é competente nessa área. Você conhece ele? Eu conheço. Ele é bom, não é não? Olha, se eu fizer isso para você,
É porque eu não quero que ninguém me meta na justiça, porque eu dei um testemunho verdadeiro. Mas se eu fizer isso com isso, você é doido se você contratar um cara desse. É. Um mês depois, o irmão me ligou e disse: que bicho pilantra! Eu não indico ele nem para o meu inimigo. Você entendeu? Sabe por quê? Porque ele deixou de fazer como para Jesus. Ele deixou de trabalhar com diligência. Ele deixou a ganância dele levar ele a ser pilantra, enganar e roubar, achando que ele ia ganhar mais. E esse tipo de lucro é calça curta, tem perna curta, igual mentira. Não demora, todo mundo descobre. Hoje esse homem perdeu a família, perdeu a empresa, perdeu tudo e vive na miséria. Então, trabalhar, uma das condições, a primeira condição, trabalhar com diligência, trabalhar arduamente, né? E diligente significa com persistência. Deixa eu falar sobre um mal que eu vi aqui em Manaus desde a minha infância. Existia na nossa cidade, na velha Manaus, um grupo de um outro país, que tinham direitos, por serem muito próximos dos brasileiros, tinham o direito de estar aqui no país, e eles eram donos de quase todo o centro. Todos os negócios praticamente da nossa cidade pertenciam a essa cultura. E essa cultura tinha uma mania que era o seguinte: o alvo do empresário era trabalhar muito, eles eram muito trabalhador no início, mas o alvo era chegar rápido num nível que agora ele só é o delegador, ele só observa, senta numa poltrona e não bota mais a mão na massa. E tem alguns irmãos aqui que estão no mesmo caminho, e todos esses faliram. Deixa eu dar o exemplo de 5. As livrarias aqui de Manaus. As livrarias de Manaus eram pertencentes a pessoas dessa cultura que eu falei. E no início daquelas livrarias, o dono estava ali e servindo. Quando vinha mais gente, ele até embrulhava, fazia os embrulhos, ele corria de um lado para o outro, dava troco, corria na ponta, saudava a pessoa, ele fazia o que fosse necessário, e por isso cresceram. Mas logo, com o lucro, ele não foi persistente, não foi diligente, ele foi lá, tinha uma janelinha lá em cima, todos eles tinham uma janelinha, não sei se vocês se lembram, as livrarias tinham uma janelinha lá em cima, com uma cadeira, e ele sentava só ali em cima, com o nariz encostado, para ver se tinha algum empregado roubando ele, só assim. Não metia mais a mão na massa. Gente, se você não meter a mão na massa, você não sabe o que está acontecendo realmente. É igual o ditado que diz: o boi só engorda no olho do dono. As tecnologias, as mudanças, hoje são muito aceleradas. Se você não estiver ali em contato com o povo, você perde contato e você perde o mercado. Como todos esses faliram. Todos esses faliram. Todos faliram. Não ficou um na cidade de Manaus. Por causa dessa ética, dessa ideia do pensamento errado, da falta de diligência. Eles tinham qualidade no início, mas o alvo era chegar a um ponto que não trabalha mais. Quando você não trabalha mais, você morre. No seu ministério, você tem que ter essa mesma diligência de fazer bem, e fazer sempre bem. E você vai prosperar, é isso que Deus diz. Você precisa conhecer, tem pastores, alguns tempos atrás, eu conversando com alguém que foi criado numa das igrejas grandes aqui da nossa cidade. Ele foi criado desde os 3 anos nessa igreja. Foi fiel, sabe lá quanto dinheiro ele e a família não deram para aquela igreja. Uns tempos atrás ele quis uma reunião de 15 minutos com o pastor dele de quase 30 anos. O pastor não tem tempo para ele. Não dá. Sabe por quê? Porque o pastor não quer ter mais a mão, ele não quer estar mais entre os membros. Quando o pastor não quer estar mais entre os membros, é hora dele procurar outro trabalho, porque pastor de ovelhas tem que andar com as ovelhas.
O homem de negócios tem que andar aonde os negócios estão acontecendo. O dono da sapataria tem que de vez em quando fazer um sapato, descobrir os novos materiais, ele tem que estar ali. Tá? Talvez ele não faça tudo sozinho. Tipo uma vez, anos atrás, o meu quintal, eu estava trocando de pessoas que faziam lá, que capinavam para mim, e a minha máquina estava quebrada, eu tinha uma máquina, uma roçadeira aí. Aí apareceu um rapaz que eu conhecia, assim, um pouco. E ele disse: seu Davi, eu estou precisando trabalhar, eu posso roçar aí o seu quintal? Eu digo: pode sim. Acontece que esse mês, se você quiser, você pode roçar. Aí ele disse: eu digo: quanto é que você quer? Ele falou assim: 100 cruzeiros novos. 100 cruzeiros novos. Eu digo: tá bom, então começa aí, pode começar aí. Pega aí, estou com o teçado aí, com a enxada aí, pode começar. Aí ele começou. Quando deu meio-dia, eu levei o almoço dele. Quando foi 1 hora, ele disse: olha, seu Davi, eu tenho que ir. Amanhã eu volto e termino. E ele foi embora. Né? No dia seguinte, ele chega com um assistente. Vê se você entende, porque alguns de vocês estão fazendo a mesma coisa e não vão prosperar, porque vocês não entendem o que Deus diz. Eu sei por que ele trouxe o assistente, porque é um trabalho duro, e ele pensou assim: cara, eu vou trabalhar menos, eu vou só mandar o outro. Tinha um teçado só, não era para acelerar, era para ele ser o chefe e mandar: não, olha, corta aqui, corta ali. Entendeu? Isso tem a ver com preguiça? Aí ele chegou e disse: digo, quem é esse rapaz? Não, é um colega meu, ele vai me ajudar. Eu digo: sim, mas eu não contratei ele. Eu não conheço ele, eu não quero qualquer pessoa entrando aqui na minha casa, eu não conheço. Eu só deixo entrar quem eu conheço. Por isso que eu não gosto nem do pessoal da Manaus Energia, nem da Água do Amazonas, que agora estão cavando a frente da casa de todo mundo. Que coisa, procurando gatos. Aí exigiram entrar na minha casa outro dia, né? Me ameaçaram se não deixassem entrar. Rapaz, sabe lá quem são aquelas pessoas? Foi um pessoal da Manaus, vestido de Manaus, Água do Amazonas, muitos anos atrás, quando era Cosama, né? Que entraram na casa, no Quícia, um amigo meu, sequestraram a família. Cara, eu tenho cuidado. De qualquer forma, voltando para a história. Então chegou lá com o sócio dele. Ele vai me ajudar. Eu digo: mas só tem um teçado. Pois é, mas eu capino um pouco, ele capina um pouco. Eu digo: tu é doido. Tu é doido porque tu vai ganhar 100 reais. Ou 100 cruzeiros novos. E tu vai pagar pelo menos 30 para ele. Agora você vai ficar só com 70. Tu é tão rico assim, para poder, eu tiro o chapéu para você, tá dando dinheiro, ajudando, você deve ter um grande galardão no céu, ajudando os outros desempregados. Você já tem outro trabalho na frente, já, por isso que você quer acelerar aqui? Não. Na verdade, ele queria trabalhar menos. Trabalho árduo é o que traz a prosperidade. Faça, trabalhe muito, trabalhe bem e trabalhe persistentemente. E Deus vai te prosperar. Isso aí é básico, é basicão. Nunca sonhe no momento onde agora eu não preciso mais trabalhar. Sonhe, sim, em chegar um momento onde você está abrindo novas fronteiras. Um gerente, um diretor, o dono do negócio, ele só pode diminuir o seu ritmo lá no teçado, quando ele está tirando tempo para sonhar em novas modalidades, em outras áreas onde ele pode investir. Aí sim, você tem que ter tempo para pesquisar mercado, para entrar em mercado e conversar, sim, mas só para você ficar abanando as mãos enquanto os outros trabalham, você vai para a pobreza, você não vai prosperar, o seu negócio vai falir. Presta atenção, irmãos, porque tem muitos irmãos que estão abrindo empresas, e isso é bom, isso é uma bênção de Deus, mas faça direito, siga aqui as considerações que Deus nos dá. Então, primeira condição bíblica para você prosperar: você tem que trabalhar diligentemente e trabalhar arduamente. Segundo,
No livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando eu era criança, eu tinha tanta dificuldade em falar Deuteronômio, né? No Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 28, começando no verso 1, diz assim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das outras nações. Eu queria que todos os nossos governantes, se você tem acesso a um governante, pegue esse versículo e mande para eles. O Brasil não está acima das outras nações. Por quê? Porque não está obedecendo os mandamentos do Senhor. O Brasil tem condições de ser o país mais rico do mundo. Mas não será enquanto não obedecer a Deus. Vamos continuar. Se vocês obedecerem os mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos, todas estas bênçãos que eu vou enumerar sobre você, virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, serão abençoados, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas das suas terras, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira, onde se faz o pão, serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Quando nós obedecermos os mandamentos do Senhor. Deus, Ele nos dá um exemplo disso, na história de Israel. Israel estava em maus lençóis porque os reis tinham levado o povo a desobedecer, não tinham caminhado, não tinham sido fiéis a Deus, e aparece de repente um rei chamado Ezequias. Olhe no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, apareceu o rei Ezequias e ele determinou no seu coração que ele ia seguir os preceitos de Deus, obedecer, e ele lutou para colocar o pessoal de volta nos caminhos do Senhor. Ele restaurou o templo e restaurou o trabalho religioso que Deus havia dado para Israel. E no verso 20 do capítulo 31, 2 Crônicas 31, verso 20, diz: e foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. E tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso, o que diz? E por isso prosperou. E por isso prosperou. Deus, além de mandar, Ele ainda dá um exemplo de quem fez e exemplo de quem não fez. Então, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor e Deus vai trazer prosperidade nos seus negócios, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Deus vai prosperar. Isso faz parte de como Deus trabalha. Condição número 3. Em Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4. Se você estiver procurando um salmo para meditar, medite nesse salmo, memorize esse salmo inteiro, é um salmo espetacular. Salmo 37, verso 4, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor.
Alegra-te, te amarra no Senhor, te apaixona pelo Senhor, e Ele te dará o desejo do teu coração. Então, uma das condições que Deus nos dá é que nós temos que ter alegria no Senhor. Você diz, mas como é que eu me alegro? A Bíblia diz, alegra-te no Senhor. Outra vez eu digo, alegra-te. É algo que nós podemos fazer, algo sobre o qual nós temos domínio. Quando Deus dá uma ordem no imperativo de um verbo, é porque é algo que nós podemos fazer. E Ele diz, alegra-te. Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Você diz, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me alegro no Senhor? A Bíblia diz que aonde estiver seu tesouro, estará seu coração. Você se lembra quando você era apaixonado por essa mulher que agora só senta do seu lado? Não levanta a mão, não levanta a mão, que ela vai ficar até triste, né? Aí ela se sentia uma rainha, né? Mas sabe por que você perdeu aquela paixão? Eu não estou falando para todo mundo, só 90%, né? Sabe por que ela não se sente mais uma rainha, talvez nem princesa? Porque você não se alegra mais nela. E sabe por que você não se alegra mais nela? Porque você não investe mais nela. Quando você tinha medo dela casar com outro, aí você fazia da tripa coração. Você fazia qualquer coisa. Se ela dissesse, eu estou precisando ir no centro amanhã. Porra, não? Que horas? 5 da manhã, sem problema. Você nem dormia à noite, né? 4h30 você estava ali plantado na porta dela esperando, né? Servi-la. Eu quero ir para casa agora. Pois não, eu te levo. Você ainda está no meio do jogo, você deixa o jogo e vai levar ela para casa. Você investia sua energia, seu tempo, seu pensamento. Você investia seu dinheiro. Eu tive um colega que ele mal ganhava um salário mínimo. Trabalhava ali na Brasil Juta. Ele comprou para a namorada dele um anel. Nem namorada, não tinha dito nem que ia namorar com ele. Um anel que custou o salário todo. Ele passou o mês indo a pé para o trabalho, eu acho, porque ele não tinha dinheiro nem para pagar ônibus. Ele investiu, ele amava, ele adorava essa menina. Por quê? Porque ele investiu a vida dele, né? Aonde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Sabe por que as pessoas amam essa igreja? Quer saber por que você ama a igreja? Eu amo a igreja. Quem ama essa igreja? Eu amo essa igreja. Sabe por quê? Porque eu investi, foi tudo. Olha, como eu digo de vez em quando, está aqui, olha, está bem aqui, está meu sítio, né? Bem ali está uns 4 apartamentos que eu não construí, bem essa paredezinha ali, ó, tá vendo? A estrutura ali, A minha riqueza está aqui, com uma riqueza de muitos irmãos. Por isso que essa igreja é abençoada. Pastores de igrejas muito grandes do Brasil me perguntam de vez em quando, no congresso que a gente faz uma vez por ano, e dizem assim, mas como é? Porque já correu a notícia. As igrejas brasileiras grandes já sabem que aqui tem uma igreja de um pessoal que você diz assim, poderiam ajudar a fazer a limpeza nesse mês, e corre mais gente do que a gente precisa. A gente diz assim, olha, nós temos um trabalho para fazer ali, e tem mais voluntários, tem pastores que viram isso e acharam isso incrível, incrível. E eles dizem assim, pastor Davi, como é que você faz o seu pessoal trabalhar tanto? Eu digo, é no chicote. Não fala isso não. Eu digo assim, irmão, o povo da igreja ama Jesus. Entende que os serviços são para Jesus. Está todo mundo doido para namorar Jesus, entendeu? Ele é o rei da riqueza, ele é o rei da vida eterna. Está todo mundo investindo. E por isso que não tem reclamação. Nossa igreja, por tamanho, não tem reclamação. De vez em quando tem um filho do cão que entra aqui e reclama, mas os membros, ninguém reclama, está todo mundo, reclama de não ter mais trabalho para fazer. Eu quero participar. É igual a igreja lá que Paulo fala, eles rogaram a oportunidade. Não, nós queremos também.
e você investe o seu tempo, você investe o seu pensamento, sua oração, sua energia, você vê como é, e é por isso que a gente ama essa igreja. Assim também é com Jesus, nós temos que investir em Jesus. Você se lembra quando quantos já fizeram um com Deus? Se não fizeram ainda, amanhã vá para nib.org.br e comece amanhã, e domingo já vem para a aula. Hoje nós tivemos 190, mas tem espaço para você, nós vamos arranjar um lugar para você, domingo, já continuar, você faz a primeira lição amanhã no online, às 19h30 e já continua presencial. Mas num com Deus, você se lembra a quarta lição? Quem se lembra a quarta lição? Quarta lição: consciência da presença de Deus. Na verdade, originalmente era consciência da presença constante de Deus, 24/7. Deus está com você, o Espírito está em você. E tem um exercício, tem vários exercícios, tem 6 exercícios ali. Tem o bom dia, Senhor, não tem isso aí? Você faz isso, eu faço isso. E quando eu me pego esquecendo, eu volto a fazer isso. Antes de sair, se a minha esposa não estiver acordada, eu falo baixinho: bom dia, Senhor. Se ela não estiver no quarto, eu digo: bom dia, Senhor. Que dia maravilhoso vai ser esse, bom dia, Senhor. Depois, até hoje, eu tenho no meu celular, a cada hora, tem um sino que... E eu ali confiro como vai o meu dia com o Senhor, de hora em hora. E essas coisas me ajudam a voltar meus pensamentos. Como esse anel me faz lembrar os pensamentos, quando eu vejo o reflexo, me lembro que eu tenho uma esposa, que eu esqueci de ligar, entendeu? Isso me ajuda a lembrar a quem devo fealdade, a quem amo, quem me ama. E assim também, aqueles exercícios, o bip, os elogios, o agradecimento, o boa noite. Se você não estiver mais praticando isso, porque você ficou grandinho, você está um anão, você está decrescendo, você está voltando, você já está velhinho, já está ficando meio assim, Porque é em alegrar-se no Senhor que Deus vai te prosperar. Deus prospera aqueles que se alegram nele. Por isso que Paulo disse que descubra o que alegra a Deus e faça. Por quê? Porque Paulo queria a prosperidade dos membros das igrejas, dos filhos de Deus, e Deus quer que você seja próspero. Para isso você tem que ter alegria no Senhor, se você quiser prosperar. Hoje à noite nós olhamos 3. Não perca o próximo domingo, porque senão você vai ficar aleijado, Você vai ficar só com meio... Por que não prosperou? Porque ele só escutou metade da mensagem. Aí falta mais da metade, São mais 2 domingos, mas no próximo domingo nós vamos fechar essa parte das condições. 8 condições. Você que assiste pela internet, não perca domingo. Você não pode perder essas próximas 5 condições. Então vamos só repetir para encerrar. Resumir, as 3 condições que Deus exige para a prosperidade no sentido amplo, que inclui também os azulzinhos, e os amarelinhos, e os rosinhos. Quais são as condições? Número 1, diligência e trabalho árduo. Número 2, obediência a Deus. E número 3, alegria no Senhor. Eu espero que a sua semana seja uma semana onde você aplica essas coisas no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, aonde você for, aplique essas coisas e você vai prosperar. Vamos orar. Pai querido, obrigado por ter nos desvendado os segredos de Tu prosperares o nosso caminho e a nossa vida. Senhor, que Tu possas, Senhor, corrigir algum desfoque que possa haver entre a tua família, de achar que riqueza só é a parte financeira, e que, Senhor, com essas tuas palavras hoje à noite, ele volta a entender o todo da riqueza e da permanência da riqueza verdadeira. E Pai, que nós possamos essa semana tentar viver esses 3 princípios que já nos colocaste aqui, Senhor, de um trabalho árduo e diligente, de obediência
e de alegria no Senhor Jesus. Pai, é o que nós pedimos. Nos lembre quando esquecermos, nos ajude a viver essas verdades, esses princípios, para que possamos prosperar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe. Uma boa semana. Amém. Amém.